Fala amantes da Fórmula 1, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago um resumo sobre a trajetória do Nelson Piquet na Fórmula 1. Você pode amá-lo ou odiá-lo, mas não pode negar. Nelson Piquet é um dos gênios da Fórmula 1. Sua carreira ficou marcada por uma mistura rara de características que fez dele um piloto único. Dentro do carro era técnico, habilidoso e sabia dosar os momentos de ser agressivo e de ser cauteloso. Nos boxes, demonstrava conhecimento profundo do equipamento e uma capacidade rara de encontrar o acerto ideal. Como bônus, era forte psicologicamente e sabia como poucos entrar na mente dos adversários e desestabilizá-los. Depois de ser campeão de kart e Super V no Brasil e de Fórmula 3 na Inglaterra, Piquet chamou a atenção no mundo da Fórmula 1. No final de 78, fez uma corrida com um carro da pequena Inside e outras três utilizando um velho McLaren M23 comprado pela equipe BS. Os carros defasados não permitiram grandes resultados, mas foram o bastante para que ninguém menos que Bernie Ecclestone, então chefão da Brabham, visse potencial no brasileiro. Surgiu então um convite para correr pela equipe inglesa já a partir da última prova de 78, no Canadá. Nessa corrida, Piquet utilizou um terceiro carro da Brabham, ao lado de Nick Lauda e John Watson, e foi o único dos três a completar a prova. Em 1979, ele foi o parceiro de Lauda, de quem se tornou amigo. Os primeiros pontos vieram na Holanda com um quarto lugar. Seriam os únicos pontos de Piquet naquela temporada difícil para a Brabham. Com a aposentadoria de Lauda, Piquet assumiria a liderança da equipe Brabham. O modelo BT49, equipado com o motor Ford Cosworth V8, se mostrou bastante competitivo. Com esse conjunto, Piquet conquistaria sua primeira vitória na Fórmula 1 em Long Beach, Estados Unidos. Essa corrida marcaria também o último pódio da carreira de Emerson Fittipaldi, sendo a única vez que ambos subiram juntos ao palco dos três melhores. Piquet venceu 3 vezes em 1980 e chegou à última corrida disputando o título contra Alan Jones, da equipe Williams. Jones venceu a corrida final e se sagrou o campeão, mas Piquet mostrou que havia chegado para ficar. O bom carro foi evoluído para 81 e se tornou o BT49C. Piquet venceu outras 3 corridas e novamente chegou à corrida final na luta pelo título contra um piloto da Williams. Dessa vez, o argentino Carlos Reutemann. No calor escaldante de Las Vegas, bastou chegar em 5º lugar para se tornar campeão mundial pela primeira vez. Em 1982, a Brabham trocou os motores Ford V8 aspirados pelos BMW Turbo. O ano de adaptação aos novos motores foi difícil para a equipe, com apenas uma vitória. A imagem mais marcante do ano para Piquet e a Brabham foi a batida entre o brasileiro e Eliseu Salazar, que rendeu a cena icônica de Piquet tentando agredir o chileno à beira da pista. Mas tudo se acertou em 1983. Ainda que o lindo BT52 sofresse de problemas de confiabilidade que comprometeram o campeonato de Riccardo Patrese, Piquet soube tirar proveito da potência do motor BMW. Venceu 3 corridas, sendo uma delas em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e chegou à África do Sul, última do ano, na briga pelo título contra Alain Prost, da Renault, e René Arnoux, da Ferrari. O segundo lugar lhe rendeu o bicampeonato mundial de pilotos. A parceria entre Nelson Piquet, Bernie Ecclestone e Gordon Murray havia rendido frutos no começo da década de 80, mas começava a perder terreno na metade da década. O carro azul e branco não era páreo para as McLarens empurradas pelos motores Tag Porsche, e via Lotus, Ferrari e Williams se tornarem cada vez mais competitivas. Em 1984, Piquet somou 2 vitórias, mas não conseguiu ir além do 5º lugar no campeonato mundial.
Vale destacar o Grand Chelem no Canadá, quando venceu, apesar de um vazamento no radiador que derrubou água fervendo sobre os seus pés. Em 1985, apenas mais uma vitória e um oitavo lugar no geral, muito por culpa dos problemas de confiabilidade. Nas 32 corridas desse biênio, o brasileiro abandonou em nada menos que 18. Era hora de mudar de ares. Piquet fechou com a equipe Williams para 1986, onde faria dupla com Nigel Mansell. A equipe apostava alto nos motores Honda Turbo para voltar a ser protagonista. Ainda antes da temporada começar, Frank Williams, dono da equipe e responsável pela chegada de Piquet, sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Saindo do dia a dia do time por um tempo, Patrick Head assumiu o barco e assim desencadeou problemas internos. Piquet sentia que Head e a equipe privilegiavam Mansell. Foi o início de uma das rivalidades mais intensas entre colegas de equipe na Fórmula 1. O campeonato se desenrolou com 4 candidatos ao título: Nelson Piquet e Mansell da Williams, Prost da McLaren e Ayrton Senna da Lotus. Logo na abertura, no Brasil, Piquet venceu de forma contundente em sua estreia pela Williams, em dobradinha com Senna. Apesar de ser a temporada com mais vitórias de sua carreira, Piquet não conseguiu o título. O segundo lugar na corrida final em Adelaide não foi suficiente para desbancar Prost, vencedor daquela corrida histórica, e da inesquecível temporada de 1986. No GP da Hungria de 1986, Piquet fez a ultrapassagem tida por 9 entre 10 aficionados por Fórmula 1 como a melhor de todos os tempos. Engrandece ainda mais o feito o fato de ter sido aplicada sobre ninguém menos que Ayrton Senna, então piloto da Lotus. Piquet tentou passar por dentro na curva 1 do então novo circuito de Hungaroring. Senna aplicou um X e segurou a liderança. Piquet não se deu por vencido e tentou de novo algumas voltas depois. Com Senna fechando a parte de dentro, Piquet foi por fora, atrasou a freada e segurou seu AFW11 escorregando de lado para concluir a manobra histórica. A disputa com Mansell, Prost e Senna continuou em 87. Na segunda etapa da temporada, em Imola, um susto grande para Piquet. Ainda nos treinos, ele perdeu o controle do carro na curva Tamburello e bateu forte no muro. Anos depois, Piquet revelaria que o acidente havia afetado sua visão e senso de profundidade. Mas ele preferiu manter em segredo da equipe e dos médicos para não precisar se afastar. Correndo com inteligência e utilizando de suas táticas para desestabilizar Mansell, o brasileiro venceu 3 corridas, chegou ao pódio mais 8 vezes e levou o tricampeonato para casa com uma corrida de antecedência, graças ao acidente de seu colega em Suzuka. Sem clima na Williams, depois da disputa tensa com Mansell, Piquet rumou para a Lotus por 2 temporadas. A equipe já não era a mesma de outrora, e os resultados ficaram bem aquém do que Piquet poderia esperar. Em 88, foram 3 pódios e o 6º lugar na classificação. Tudo piorou no ano seguinte, quando o motor Honda V6 Turbo foi trocado pelo Judd V8. Nenhum pódio e apenas o 8º lugar no Mundial. Mas Piquet ainda tinha lenha para queimar na Fórmula 1. Ao final de 89, a Benetton procurou Piquet para ajudar em sua evolução como equipe. O projeto e o bom contrato chamaram a atenção do brasileiro, que aceitou a proposta. No primeiro ano, o carro se mostrou confiável e Piquet voltou a aparecer na zona de pontuação com frequência, 12 em 16 corridas no ano. A temporada se encerrou com chave de ouro, com vitórias nas 2 últimas corridas, no Japão e na Austrália. Os triunfos alçaram Piquet ao 3º lugar no Mundial de Pilotos. A vitória no Japão foi particularmente especial, já que teve como segundo colocado Roberto Pupo Moreno, brasileiro, amigo de Piquet, e que fazia sua estreia na Benetton. Já em 1991, Piquet acumulou mais 3 pódios, sendo um deles com sua última vitória na Fórmula 1 no GP do Canadá. A conquista veio após Mansell, líder disparado na corrida,
ver seu Williams apagar na última volta e dar a vitória de graça a Nelson Piquet. E nunca escondeu a alegria de ver seu rival perder a corrida daquela forma. Ao final da temporada, a Benetton optou por focar suas atenções ao então menino prodígio Michael Schumacher, e Nelson Piquet encerrou sua carreira na Fórmula 1 aos 39 anos de idade. Ele ainda faria participações na Fórmula Indy e em corridas de endurance, antes de se aposentar em definitivo da carreira de piloto. Piquet foi e sempre será um dos poucos pilotos geniais da história da Fórmula 1. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ajude esse canal a crescer. Valeu!